de Deus, e uma parábola muito direta para essa afirmação é a parábola do semeador. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 13. Janaína, minha esposa, fica o tempo todo com os meninos lá em casa, quando eles fazem uma coisa errada. Ana Luísa fala assim: ei, Ana Luísa, que sementinha ruim que você está plantando, hein? Deus abençoe para você não colher esse negócio na sua filha, viu, minha filha? Em nome de Jesus, viu? Aí eles ficam numa cara olhando para ela. Minha mãe, agora tudo é sementinha, tudo é sementinha boa, sementinha ruim. Com os meninos também, que sementinha ruim que você está plantando, hein? Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Nesse subtema de a semente ser a palavra de Deus, a parábola do semeador se encontra em Mateus capítulo 13. Vamos ler aqui esta parábola. Versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou neste barco, e toda a multidão estava em pé na praia. Lê comigo o versículo 3, vamos? E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Antes de continuar lendo o texto, Jesus não estava mais conseguindo público nas sinagogas, as construções, os espaços físicos onde havia reunião de pessoas. Ele estava sendo muito resistido ali dentro, expulso da maioria delas. Então ele começou a fazer da beira-mar o seu auditório, e do púlpito, do barco, o seu púlpito. Então passou a ser esse o ambiente da maioria das pregações de Jesus, dos textos posteriores a expulsarem ele da sinagoga. Falava muito com parábolas. A gente ensina para crianças sim, para que elas gravem. Parábola são as histórias que Jesus contava para ensinar uma lição. Então é o jeito mais simples de saber o que é uma parábola. São frases assim: parábola são histórias que Jesus contava para ensinar uma lição. Olha só o que diz, marca aí a Bíblia que a gente vai voltar para cá. Olha o que diz Marcos capítulo 4, 33 e 34. Marca aqui que nós vamos voltar. Se é celular, não precisa marcar, né? É até fácil voltar. Se é página da Bíblia, Marcos 4, 33 e 34. Vamos ler juntos os dois? Vamos? E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Há um consenso comum nos estudiosos da Bíblia sobre quantas foram as palavras que Jesus contou. Quer dar um chute? Quantas foram? Não tem problema se você errar, não. Quantas você acha que foram as palavras que ele contou? Quantas? 12. São mais do que 12. Bem mais. Não tem problema errar. 35. Já chegou perto. Tá tipo aquela brincadeira, tá quente. 50 passou, aí esfriou. O 35 estava mais quente. Ouviam 40? 40. O consenso da turma que estuda a Bíblia, alguns acreditam ser 42, os estudiosos assim que a gente mais gosta de ler, dizem não, são 40, porque essa e essa são a mesma, porque elas se repetem nos 4 evangelhos. Quem mais escreveu parábolas foi Lucas, 28. Das 40, só ele resolveu narrar 28 delas.
Lembra de algumas? Olha só, me permita. O bom samaritano, a ovelha perdida. Os textos estão aqui na frente, mas eu não vou mencioná-los, tá bom? A moeda perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, o homem rico e Lázaro, os servos, a viúva e o juiz, os talentos, os lavradores maus, a roupa nova, o vinho novo, os 2 alicerces, os 2 devedores, o semeador, a candeia ou a lamparina, os empregados alertas ou servo vigilante, amigo persistente ou amigo importuno, o rico sem juízo ou louco. Lembra desse rico louco que preencheu os celeiros lá? Aí de noite ele ouviu: louco, essa noite pedirão a sua alma. Nu, sobrou, juntou tudo e dançou. O empregado fiel, a figueira sem figos, a figueira sem folhas, a semente de mostarda, o fermento. Já estou no 25, os convidados para a festa de casamento, a grande festa, a construção da torre, o fariseu e o cobrador de impostos, o retorno do proprietário ou os lavradores maus, a semente que cresce. Já estou no 31, o joio, o tesouro escondido, a pérola, a rede. O empregado mau tem uma parábola da rede, só Mateus que narra ela no capítulo 13. Os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, a festa de casamento, 39 as 10 virgens, 40 as ovelhas e os cabritos. Não vamos chamar nenhuma delas de mais importante ou menos importante, mas vamos combinar. A parábola do semeador quase que é um resumão de todas, porque ela fala do que as parábolas contam. Vamos ler a parábola do semeador? E de forma curiosa ela acabou ocupando mais versículos na narrativa. Em Mateus, então, ela vai de 1 até o versículo 23. Versículo 3: eis que o semeador saiu a semear. Verso 4 agora. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Por cada semente dava 30, dava 60, dava 100. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola que ele contou tem pelo menos 4 grupos ou 4 componentes que não podemos chamar de personagens, pois 2 aqui são inorgânicos: o semeador, a semente, os fatores externos e os 4 tipos de solo. Então essa parábola tem pelo menos uma divisão assim de assunto, 4 assuntos. Quem é o semeador? O que é a semente? Os fatores externos e os 4 tipos de solo, ou os 4 lugares. Ele contou isso. Depois de contar, acabou ali, o povo foi embora. Vem os discípulos, versículo 10, vem conversar, é lógico, vieram conversar. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Olha que texto difícil. Põe os seus olhos e acompanha comigo a dificuldade da resposta. Por que o Senhor fala por parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas,
para que vendo, não veem, ouvindo, não entendam, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Porém, bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês veem, os vossos ouvidos, porque vocês ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Antes de explicar a parábola, ele dá uma palavra tão difícil de entender, que coloca nas mãos dele, do seu espírito, o abrir de olhos e o abrir de corações e de ouvidos. Não é coisa minha, não é do contador, o semeador, é do Senhor da semente. E tem um versículo da Bíblia que a gente conhece ele, grande parte de nós citamos ele. Olha só, a gente conhece ele, a gente cita ele assim, ó, porque a palavra do Senhor não voltará vazia. E a nossa compreensão desse versículo, ela é errada na maioria das vezes. Esse versículo se encontra em Isaías, no capítulo 55, marca aí de novo que nós vamos voltar. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Aqui que está esse versículo, que alguns de nós conhecemos, porque a palavra do Senhor não voltará vazia. Salmo 55, 11, vamos ler juntos? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará. A compreensão errada desse versículo é esta, porque a gente só usa esse versículo quando alguém converte, a gente só usa esse versículo quando alguém se arrepende. Aí a gente fala assim, a Bíblia, como diz a Bíblia, a palavra do Senhor não voltará vazia. Mas este versículo igualmente pode ser utilizado quando alguém não converte. Ele igualmente pode ser utilizado quando alguém não se arrepende, porque a palavra vai e ela não volta vazia. Ela vai e ela gera salvação, ou ela vai e ela gera condenação. Ela não volta vazia. A mesma palavra que salva é a palavra que condena. Uma metáfora bíblica mais parecida com esta frase, essa realidade da palavra, é o Mar Vermelho. O mesmo Mar Vermelho que se abre para a salvação, é o mesmo que se fecha para punição, condenação e morte. A Bíblia é como um mar vermelho diante de nós. Ela abre e fecha, salvando ou condenando. Você que
que é ouvinte da palavra, você já está ou salvo ou condenado por ela. Ela não voltou vazia. Ela foi em você e cumpriu o que ela tinha que cumprir. Em você e em mim também. Essa é a semente que está na mão do semeador. O semeador pode ser qualquer um de nós. Não deixe a sua mente achar que o semeador é só o missionário, o pastor, o obreiro. Semeador é o que leva a semente. Quem pode levar a semente? Todos nós. Você pode lançar essa semente semanalmente em colegas de trabalho, citando o texto, abrindo o texto na página ou no celular, mandando no WhatsApp para ele, dizendo: fique firme. Hoje eu ouvi de um membro de nossa igreja que ela está vivendo uma situação muito boa, que é a situação dos filhos, vão para a escola, aí talvez quando eles saíram, a mãe estava um pouco chateada, um pouco triste, aí ela recebe o WhatsApp dos filhos, no membro dessa igreja: olha a meninada daqui como é que está, Deus conserve. Aí ela disse que na hora do recreio ela recebe um WhatsApp assim: mãe, olha, eu li em Romanos capítulo tal, versículo tal isso, então a senhora fica firme aí, viu? E a menina tem 14 anos. Semeadora, portadora da semente, jogou na mãe dela. Então quem é o semeador da parábola? Aquele que leva a semente. Quem pode ser essa pessoa? Todos nós. Que o Senhor te faça um semeador em Goiânia no nome de Jesus. Na sua família, no seu local de trabalho, na sua vizinhança. O Senhor te dê simpatia, elegância no distribuir, coerência na situação. Que você não seja um intrometido, alguém que ninguém te chamou. Que você não seja aquele que ninguém te perguntou nada. Que você seja alguém que entrou na hora certa, que levou a mensagem certa, e que a pessoa diga assim para você: eu precisava ouvir isso. Que isso aconteça mais vezes comigo e com você, no nome de Jesus. Eu precisava ouvir isso. O semeador, todos nós. A semente, essa palavra, que vai e que não volta vazia, ou salva ou condena. Os 4 elementos externos que estão ali são aves que comem a semente, pedras que não deixam a raiz crescer, espinho que sufoca a semente e ela não consegue crescer, e tem a figura de Satanás junto com as aves na explicação de Jesus. Vamos ver a explicação? Mateus 13. É a parábola que ficou mais longa, em versículos assim, dando tempo, explicando, foi essa. Vamos continuar no versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Logo a recebe com alegria, mas não tem raiz. Não tendo raiz em si mesmo, acaba sendo de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, ou chegando a perseguição por causa da própria palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, versículo 22, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam essa palavra, e ela fica infrutífera. Vamos ler juntos o 23? Mas o que foi semeado em boa terra,
E aqui nós ficamos. Os 4 tipos de solo. E aqui uma pergunta muito pessoal, sem ser agressiva, mas sendo invasivo. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo é você? Eu estou aí agora. Tem 4 tipos de solo aqui. Primeiro, pode ser chamado de o solo desatento. Pode ser chamado de o solo distraído. A figura beira de caminho traz essa ideia: distração, desatento, distraído. É exatamente essa a ideia da beirada de caminho. Beirada de estrada é um lugar onde você não tem atenção, você não tem foco. Beirada de estrada é um lugar onde não existe a palavra concentração. Em beirada de estrada, em beirada de caminho, você está completamente desatento por tudo que passa, por tudo que vem, por todos os sons. Mesmo hoje a gente não tendo muito mais essa imagem, mas aquela figura de alguém sentado na calçada, olhando para a rua, ilustra isso. É uma pessoa que não consegue dar atenção para quem está do lado dela, porque ela está o tempo todo comentando o que está passando na rua. Olha ali agora, olha que carro ali, olha que caminhão, chegou o caminhão. Isso acontece muito na cidade interior. E acaba que o maior comentário da conversa da beirada do caminho não é o que está na beirada, mas o que está no caminho. Aí eles ficam o tempo todo mudando a conversa. Beirada de caminho é um lugar de desatenção, é o distraído. Ele está ali, mas na beirada do caminho, onde a semente caiu, ele não prestou atenção. Talvez ele nem viu que caiu semente ali na beirada do caminho, porque ele está com a atenção dele voltada para o caminho, para o movimento, para o que está andando, para o que está passando, para o que está acontecendo. A figura das aves que foram colocadas aqui, Jesus traz a figura de Satanás como o que mais se aproveita desse distraído, dessa distração. Ele recebeu a palavra e rapidamente ele vem e tira, pelo fato do diabo saber que aquela palavra não pode germinar no coração daquela pessoa, não pode florescer ali. E a distração, um ambiente favorável para que ele remova, para que ele retire, para que ele leve embora. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo sou eu? Curioso é que essa distração e esse distraído, esse desatento, ele não está longe, ele está perto, ele estava nesse auditório, ele estava nessa conversa, ele estava nessa multidão à margem do barco. O distraído e o desatento pode estar nessa igreja, nos nossos cultos semanais. E toda a semente que lhe é lançada, ela é facilmente levada pelas aves. Às vezes nós não entendemos porque que uma pessoa esteve na igreja durante tanto tempo e agora não está em igreja nenhuma. Que tipo de solo ela é? E nós ficamos, às vezes, colocando muito problema em cima da igreja. Como se a igreja tivesse mecanismos ou condição de fazer com que ninguém saísse. E quando lemos a parábola, vemos que não é assim. O solo distraído não tem mais nem semente nele. Foi comido pelas aves. Oh, mas esteve na igreja, participou tanto tempo. Tem o solo distraído e o solo inconstante. O solo inconstante está aqui na figura das rochas. Ele é inconstante, ele é instável. Ele recebe a palavra, muita alegria logo, muito entusiasmo. E quem disse isso foi Jesus.
mas ele é inconstante, ele é instável. Com a mesma rapidez que ele recebe e se alegra, ele já está deixando e desanimando. Com a mesma rapidez que ele fez declarações de amor ao reino, às missões e a Cristo, agora ele já critica. E diz: eu não vou mexer com isso mais não. Solo inconstante. Jesus disse que aquele solo é inconstante porque ele não conseguiu fornecer raiz para a semente. Por isso ela caiu, floresceu um pouquinho, mostrou uma cor da flor, mas na hora que a raiz foi crescer, ela bateu em rochas, ela bateu em pedras. E Jesus deu o nome para essas rochas: angústia e perseguição por causa da semente. E a pessoa não quis suportar isso mais. É como se ela inconscientemente dissesse: eu não quero essa semente. Se essa semente vai me privar desse prazer, eu não quero esta semente. Se essa semente vai me privar desses lugares, eu não quero esta semente. Se essa semente vai me expor a essas chacotas, eu não quero esta semente. É o que a parábola diz. Em um outro texto paralelo, diz assim: creem por apenas algum tempo, mas na hora da aprovação se desviam. Você não encontrará nenhum desviado na face da terra dizendo que a culpa é dele. Você não encontrará. Você não encontrará nenhum desviado ajustado com esta parábola, dizendo: eu sou solo inconstante, eu sou beira de caminho, eu sou terreno de espinheiros, eu não segurei a onda, por isso que eu estou fora. Você não encontrará desviados dizendo que a culpa está nele. Você só encontrará dizendo que a culpa está. Eu não achei essa parábola. A parábola da ovelha perdida, ela é curiosa, porque quando alguém chega perto de mim e diz: nós temos que ir atrás da ovelha perdida, eu digo: da ovelha. E numa boa, eu não sei quem é e quem não é. Porque às vezes nós vamos atrás de bode e de cabrito. E não tem parábola para ir atrás de cabrito, nem de bode. Tem parábola para ir atrás da. Quem é? Quem não é? Não sei. Tem umas pistas, né? Normalmente ovelha sai de um aprisco e acaba indo para outro aprisco. Bode sai de um aprisco, não vai para aprisco nenhum e fica dando cabeçada nos outros. Uma pista. Tem pista. Que tipo de solo você é? O solo desatento, à beira de caminho. O solo inconstante, rochas, pedras. O solo ocupado. Esse é o nome da semente que caiu em meio aos espinhos. É um solo ocupado. Ocupado de quê? De espinhos. É o que Jesus disse. O terreno está ocupado. Aqui o problema nem é raiz. O problema aqui nem é afundar. Dá para afundar no meio dos espinhos, mas o problema aqui é a ocupação do terreno. A ocupação aqui é espinho. Jesus, na explicação, deu nome para o espinho: riquezas. Riqueza é um perigo. E um tanto de gente querendo ficar. Toma cuidado. Talvez você não esteja preparado. Talvez nunca estará. Talvez a riqueza vai te fazer virar um solo ocupado. Aí a semente da palavra de Deus não floresce mais. É o que diz a parábola.
os espinhos sufocam essa semente. Ela não consegue crescer, ela morre. A palavra de Deus morta pelas riquezas. É o que esse texto diz. O pastor então quer dizer que todo rico não vai conseguir ser crente. Não é isso. Mas disse que não serão muitos. Isso disse. Isso disse. Pela boca do próprio Jesus. Dificilmente isso disse. Você e eu precisamos tomar cuidado, porque talvez de forma sutil a gente começa a virar solo ocupado. E hoje o nosso país a gente está com muitas possibilidades, mesmo vivendo a recessão que nós estamos vivendo, mas o Brasil passa por um momento muito bacana em termos de prosseguimento, de avanço, de poder tocar em cursos superiores, de poder fazer a universidade, de poder... A nossa nação, ela é um país de mais oportunidades hoje do que eram nas décadas passadas. Uma metáfora, um exemplo simples que eu posso dar, mas é real sobre isso. Eu fui pastor em cidade pequena e ainda tenho familiares lá naquelas cidades pequenas. Conselheiro Pena, Resplendor, 18 mil habitantes, 23 mil habitantes. Se o país não tivesse passado por nenhuma oportunidade de crescimento, aquelas cidades, elas iam continuar muito do mesmo jeito que elas estavam quando, não tem tanto tempo assim, eu fui pastor lá em 1998, 1999. Eu imagino que nas décadas antes de eu estar lá, isso ainda era mais forte. A questão limitada da cidade. Onde você vê isso? No próprio trânsito, nos próprios carros da cidade. Aí eu dei risada agora nas férias, que eu fui lá ver meu povo, porque dependendo do horário, é melhor você ir no centro a pé. Porque não tem onde estacionar o carro. Não, o centro, vamos arrumar, centro de cidade pequena é uma rua só. Lembra disso? É o centro, vou no centro. Onde é que fica o centro? Você sai daqui e vai ali no Extra, é o centro. E lá é o centro. Aí a gente ficou conversando e eu dando risada, porque a cidade não cabe carro das ruas. Isso é um sinal de crescimento do país, da cidade, oportunidade. Os meus dois avós, pronto, vamos falar do passado. Os dois faleceram e eles nunca foram proprietários de um carro próprio. Os dois, eles nunca tiveram. E os meus avós, eles são somente um exemplo do que era a sociedade brasileira nas décadas para trás. Para muitos, em décadas passadas, você ter um carro próprio era um sonho inatingível. Eu não estou exagerando. E hoje situações como carro, crescimento econômico, está assim cada vez mais se abrindo para as pessoas. Aí esse texto bíblico me faz ministrar essa mensagem de alerta a todos nós, aos nossos filhos, para que o Senhor os livre de virar solo ocupado, onde a semente de Deus não consegue mais germinar. Eu vi isso de uma forma muito próxima em minha casa, com o crescimento financeiro do meu pai. O plantador de arroz do interior de Minas, que casou-se e foi para Belo Horizonte, e passou meses tentando vender pimentas e livros na cidade e não conseguiu. Aí foi fazer um curso que no passado chamava Madureza. Quem aqui já ouviu falar de curso Madureza? Levanta a mão. Para vocês verem. Traduzindo, supletivo. No passado, supletivo chamava Madureza. Aí minha mãe ficou no pé, vai estudar, porque esse negócio de quarta série, você não vai sair do lugar. Aí ele não conseguia fazer a madureza, disse que era uma dureza. Aí ele passando na porta de uma concessionária da Chevrolet, viu vagas para o atendimento de peças, entrou, concessionária de carro, você tem as peças aqui, você tem um showroom de carro zero do lado. Aí ele ficava olhando no vidro e vendo os caras lá do carro zero de calça social, camisa social, de linho,
E ele foi no gerente e falou assim: o dia que tiver uma oportunidade aí, me deixa vender carro zero. O cara, você tem experiência? Ele falou assim: não, mas eu consigo experiência. Você já trabalhou onde? Isso que meu pai falava assim: não pergunta mais nada não, porque senão ia chegar no arroz. Saiu a oportunidade, meu pai agarrou a oportunidade. No ano de 1970, eu nasci em 73, ele agarrou em 75 ou 76, chamava Motorauto, concessionária Chevrolet, tipo a Tudo que tem aqui, aí eu fazendo propaganda para Tudo de graça. Aí aquele plantador de arroz começou a vender carro, comissão de carro zero era alta, e a gente viveu juntos uma transformação social. O meu pai era um membro da igreja que estava sentado na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, debaixo do ministério do reverendo Ludigero Bonilha, que eu tenho um carinho muito precioso por ele, e ele por mim. Foi nosso pastor do meu pai. Aí ele avisou na frente da igreja assim: olha, a nossa igreja vai iniciar um trabalho num bairro chamado Jaraguá. Eu gostaria que as pessoas que morassem lá perto ajudassem o doutor Sabino, um dentista. Ele que vai liderar as reuniões na garagem da casa dele. E nós vamos começar uma igreja lá. Meu pai virou para minha mãe e falou assim: vamos para lá. E meu pai morava longe. Minha mãe disse que pegava ônibus, me colocava no ombro para ir lá naquele fim de mundo do Jaraguá, porque ele queria participar da plantação de uma igreja. Ele queria ajudar o doutor Sabino, a dona Everalda. Ele é minha mãe, eu vou ajudar vocês. Então esse era o espírito dele. O solo dele era assim. Aí a riqueza começou a chegar. Então eu vi esse exemplo em casa. Em 1984, a Chevrolet quis premiar os 10 maiores vendedores de carro do país. Meu pai foi para lá achando que ele era o 10º, ele foi o primeiro. Aí ele voltou de São Paulo, a primeira atitude que ele tomou foi comprar uma casa para nós no bairro Jaraguá. A gente morava num bairro chamado Monsenhor Horta. Pensa num fim de mundo. Guardadas as devidas proporções, o bairro Jaraguá era um Jardim Goiás de Belo Horizonte. Aí meu pai consegue comprar casa no Jardim Goiás. Em 2, 3 anos que a gente está lá, ele compra cota no clube, Jaraguá Country Club. Você percebe que o ambiente muda, as amizades mudam, e olha, a Bíblia chama isso de espinheiro. Começa a apertar e sufocar a semente da palavra de Deus. É muito lugar para ir agora, muita gente para ir, muita agenda para ir, e eu posso virar um solo ocupado, e a semente falecer. E se eu tivesse desviado aí pela face da terra, não teria conhecido Janaína, não seria pastor evangélico, e talvez lá em Belo Horizonte, numa vida totalmente ímpia, de boates, de bebida, de curtição, com 43 anos, talvez já casado com umas 3 mulheres na minha história, uns 17 filhos sameados por Belo Horizonte. Aqui é a confusão que os caras arrumam. Aí de repente, alguém encontrava comigo: não, me disseram que você cantava no coral da igreja do Jaraguá, que você era isso, por que você desviou? Queria ver se eu ia falar que a culpa era minha. Eu queria ver se eu ia falar, porque normalmente não fala, a gente fala assim: não, é a igreja, o povo da igreja não vive o que prega, o povo da igreja, então fica fora da igreja para você ver, fica e aguarda Jesus do lado de fora, fica falando, dando cabeçada nos crentes, continua. Você que não acha um rebanho, um aprisco, enfia lá e fica não, para você ver. Dificilmente eu falaria assim: eu sou o solo ocupado. Não há espaço para essas bobagens chamada Bíblia Sagrada. Tem uma agenda cheia demais. Normalmente esse pessoal ocupado, normalmente o solo ocupado, tem muito dinheiro, mas não tem uma vida, tudo destruído. Não tem um filho para abraçar, não tem uma nora para beijar, não tem uma esposa para dizer eu te amo, não tem uma mulher para dizer com sinceridade eu amo você.
aqui, calma. Não fica, como diz lá em Minas, não fica com muito medo de enricar também não, calma. Calma, essa mensagem não quer causar assim um pânico em você. E você falar assim, eu agora não quero nunca mais, calma. Mas ela é um alerta. Ela é um alerta. Que seja para todos nós, no nome de Jesus. Amém? E em último lugar, esse solo frutífero, esse lugar fértil, onde a semente cai, e uma porção de semente gera 30 outras sementes. Uma porção de semente gera 60 outras sementes. Uma porção de semente gera 100 outras sementes. Que isso aconteça conosco no nome de Jesus. Que você seja esse solo fértil, que caiu uma porção de semente em você, em seu coração. Veio a perseguição, veio a angústia por causa da palavra, e você permaneceu firme, e a raiz foi para baixo. Você não saiu, você não foi para as confusões da galera. Você não foi sufocado pelas riquezas. Você começou a avançar, você passou pelo menor aprendiz, de repente você foi contratado, aí você fez a faculdade, e Deus te abençoou muito, te colocou como supervisor, você virou uma Daci, louvado seja Deus. Daci não vai ficar rica não, gente, não é um bom exemplo não. Você virou alguém assim, e Deus te abençoou muito, te colocou na coordenação do hospital, e daqui a pouco você está comandando, e você ficou uma pessoa de posses, mas você nunca foi um solo ocupado. Você sempre teve muito tempo e agenda para as coisas de Deus. Você não cortou nada, você não saiu da equipe de louvor, você não saiu do Cumbaiá, você não saiu do King's Kids, você não saiu dos diáconos, você não saiu dos presbíteros, você continuou, porque você não é solo ocupado. Você não entregou os cargos, você ajeitava tudo para continuar servindo o Senhor. Que isso aconteça comigo e com você no nome de Jesus. E essa porção de semente que caiu em você, ela gerou 30 outros frutos na sua família, no nome de Jesus. 30! Você conta, fulano, 17, fulano, 23, 29, 30. Tudo a partir de você, no nome de Jesus. E alguns de nós frutifiquem 60. O 100 já é o avivamento. O Leonardo pode ser o de 100. Ainda mais com viagens como essa. E em muitas viagens. O Leonardo pode ser alguém que tem 102, 107 pessoas que floresceram através da semente que foi plantada no coração dele. Que isso seja com alguns de nós, no nome de Jesus. Você floresceu 100 por 1. A porção de semente que caiu em você, ela floresceu em outras pessoas, ela gerou em outras pessoas. Regra geral, o fruto da semente, encerrando, palavra de Deus é salvação. Na sua essência mais profunda para entender que frutificação é essa, mas na sua forma mais essencial é salvação. Ela vem e ela te salva. Os seus pecados são cancelados na cruz do Calvário, o seu arrependimento te faz sair de uma posição de condenação para uma posição de salvação. Você, antes de morrer, você é ressuscitado com Cristo, e antes de morrer, Efésios diz que você é assentado nas regiões espirituais com Cristo, acima de principados e potestades. Antes de morrer, os principados e as potestades estão embaixo no mundo espiritual, e você está numa posição superior, eles não conseguem tocar em você. Antes de ir para o céu, o texto de Efésios é o povo na terra. Que isso aconteça comigo e com você no nome de Jesus. Terra boa, terra frutífera, terra fértil, que eu seja solo frutífero na minha jornada, que o Senhor tenha misericórdia de mim, do Fábio,
Deus tem misericórdia da minha casa, Davi, Daniel, Amanda, Ana Luísa, Janaína, que sejamos solos frutíferos no nome de Jesus. Com todos os irmãos que estão aqui nessa noite, com todos que ouviram a mensagem da parábola do semeador, que o Senhor te ajude a ser solo frutífero, que toda rocha, pedra, que impede a semente de florescer no seu coração, que seja arrancada no nome de Jesus. Que todo espinheiro de riqueza, fascínio do conforto social, que te atrapalha, seja arrancado, sem necessariamente ser tirado da sua vida. Alguns é arrancado geral, mas é Ele quem escolhe mesmo. Alguns tira mesmo, viu? Mas não necessariamente precisa tirar total da vida, é só tirar do coração. Fica do lado, aqui está ocupado pelo Senhor Jesus, aqui está ocupado pela palavra, fica aqui do lado, que você vai servir ao Senhor Jesus comigo. Que o Senhor te abençoe, a você, a mim e a todos nós, amém? Faça da nossa igreja presbiteriana Maranata um lugar de solo fértil, solo frutífero. Que o Senhor nos ajude, aos visitantes que passarem por nós, receberem a palavra como solo frutífero também, e florescerem e frutificarem aonde eles forem. Tem um casal, ele não está aqui hoje, aí eu posso falar, está filmando, depois eles verem a filmagem. No início do ano passado eles passaram aqui, eu os cumprimentei, dei as boas-vindas, participaram de 2 cultos, abraçaram na porta e disseram: fomos para Anápolis. Fui transferido para lá, eu falei: Deus te abençoe, vai com Deus, procura uma igreja boa lá e serve a Jesus. Ele foi, voltou agora no início do ano, me abraçou na porta, falei: estamos voltando, a gente vai ficar aqui. Eu falei: que bênção, a empresa transferiu para cá, seja bem-vindo, fica aqui com a gente. Abracei as filhas gêmeas, a outra filha maior, abracei a esposa, tratei bem. Aí eu falei assim: pode mover a sua carta de transferência para cá? Ele falou: o que é isso? Eu falei: a gente pedia a sua carta, para você ser membro. Ele falou: pode. Eu falei: qual que é a sua igreja? Ele falou: igreja paróquia católica romana Tomei um susto. Entenda o meu susto, porque desde o início do ano passado a conversa parecia que era com alguém que, tanto é que eu falei: procura uma igreja. Talvez seja um solo fértil, uma terra frutífera. Estou de olho numa outra terra frutífera que está do lado da minha casa. Eles mudaram para lá, mesmo tendo outra crença. Para o camarada chegar com o carro dele e sair os 4 filhos, o adolescente de 16 e a menina de 9, de dentro do carro, alegres, tirando compra do supermercado e cantando: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustenta. Eu falei com Deus assim: é crente, não é possível. Aí a pessoa ainda não é membro de uma igreja evangélica e parece mais com crente do que alguns que são, porque os carros estão ouvindo outras coisas. Que o Senhor te faça solo frutífero no nome de Jesus. A música que você ouve no seu carro pode ser uma semente, ou não. Alguém pode ouvir: chega perto, ou não. Que o Senhor te faça solo frutífero, lá no prédio onde você está, no nome de Jesus, lá no seu local de trabalho, lá na rua onde você mora, no nome de Jesus. Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, te livre do mal e nos faça solo frutífero, amém? Ô gente, essa igreja é uma bênção, isso aqui é uma bênção, gente,